nos mostrou as muralhas de Valença. Ela agora já teve tempo de fazer a viagem desde Valença até Vila Nova de Cerveira, onde está agora para nos mostrar o forte e a estação arqueológica. Vamos a isso. O conjunto do Forte e Estação Arqueológica de Louvelho já foi e é classificado como sítio de interesse público. As razões são várias e nós já vamos conhecer tudo com o Jorge Martins. Jorge, podes-se juntar a mim? Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada por nos receber aqui hoje, neste monumento tão bonito e tão bem conservado. Sim, é um monumento que para a Cerveira representa muito e estão aqui as raízes da origem de Cerveira. E já vamos conhecer tudo. Antes de mais, gostava de saber quando é que foi classificado como sítio de interesse público. Portanto, em outubro de 2018. Em outubro de 2018 fez, portanto, uma candidatura e este imóvel que é de inegável interesse e de importância para a gente de Cerveira. E porquê? Quais são as razões, afinal? As razões é que os primeiros assentamentos de civilizações nesta zona fronteiriça foi precisamente neste outeiro. Sim. Portanto, muito antes dos romanos aqui chegarem, há 2000 anos, já vivia aqui gente. Portanto, já existia aqui uma vila. Uma vila, um castro neste caso. Sim. Era um castro que posteriormente os romanos romanizaram, mas que já existia aqui gente e que pressupõe-se que já existia também um porto, que os romanos depois vão ampliar e vão dedicá-lo ao comércio do sal. Sim. Então vamos começar, vamos por partes. Que porta é esta que nós temos aqui? Pronto, esta é a porta que dá origem ao forte, é a única porta que tenho. E está aqui por alguma razão, está na parte de trás. Exatamente, está na parte posterior do inimigo, digamos, para ser mais difícil acesso. Mantém-se em bom estado de conservação. Sim. E é um elemento bastante peculiar. Também saliento que o imóvel está quase sempre aberto, portanto é visitável a todos os que... Está aberto a toda a gente, não é? Exatamente, aqui queiram vir com como é que é dizer, com condições de segurança e não danificar o que ele já, enfim, é um pouco antigo e por isso é que é tão difícil conservar monumentos centenários, Exato. Não é? Que já têm mesmo muitos séculos. E onde é que está localizado exatamente? Onde é que nós estamos exatamente? Portanto, nós estamos num pequeno outeiro, que neste caso o general Azevedo considerou como idóneo para construir este edifício para a proteção de Portugal na Guerra da Restauração. Portanto, tem uma particularidade, que se calhar muitos cerveirenses não sabem, que este imóvel foi construído em 2 anos, simplesmente. Demorou 2 anos a ser construído? 2 anos, porque digamos que 90% das pedras que se podem ver é do castro que existia aqui. Portanto... Só as pedras dos ângulos dos baluartes é que foram talhadas e trazidas, em princípio, dizem os historiadores, da Serra da Gávea. Portanto, os ângulos, que daqui um bocadinho podem ver. Ou seja, como o material já estava cá, foi muito mais fácil construir, não é? Mas digamos que foi rápida a construção, foi simples, mas duradoura, porque vem até aos dias de hoje em excelente estado de conservação, como podem testemunhar. Bom, a localização nós já sabemos e à medida que nós vamos andando, nós vemos aqui uma paisagem maravilhosa. Exatamente. E começamos por onde? O que é que nós vemos daqui do forte? Portanto, relacionado aqui ao forte, em termos arquitetónicos e para não me alongar muito, é composto de 5 baluartes, uma estrutura pentagonal, onde é simétrico o edifício, muito peculiar nesta zona, nesta altura... 2 de um lado, 2 do outro, não é? E este baluarte aqui é este. Portanto, 2 a norte, 2 a sul, um a este. Portanto, estes 2 baluartes é muito peculiar esta cortina curva, que é muito rara nestas latitudes, e salientar que este forte, portanto, foi feito num complexo muito mais abrangente, que contemplava uma atalaia, que é um fortinho que tem ali no meio daquela vegetação, que não se vê, era a cerca toda que rodeava o castelo, que hoje em dia pouco existe, a não ser o baluarte de Santa Cruz, e era, portanto, o pequeno forte que havia no Castelinho, daí o nome Castelinho. Havia uma bateria. Este forte está ligado a outros monumentos? Então, é um complexo que havia de defesa da linha de costa, que não, portanto, estava relacionado com mais 2 ou 3 elementos defensivos, digamos. Porque isto foi muito difícil manter esta linha, porque na Guerra da Restauração, portanto, nós tivemos 60 anos sob o domínio filipino e tivemos mais 40 a lutar pela independência. E foi graças a esta fortaleza e este reforço da nossa linha de costa contra os galegos, que eram nessa altura uns inimigos bastante acérrimos, que garantimos a nossa independência.
E o forte foi construído aqui não foi por acaso, foi precisamente pelas razões que está a dizer agora, não é? Portanto, havia este outeiro, que já era, em termos militares, o general Azevedo, que este forte é o Forte Lovelho, mas muitas vezes também se identifica como Forte de Azevedo, que foi o general, que era o comandante militar foi o responsável, não é? E que havia muita matéria-prima, portanto, do Castro, que foi todo, portanto, destruído, digamos, para construir este forte, e pronto, foi mais rápida a sua execução, porque não havia muito tempo, porque a tentativa da unificação de Portugal e Espanha era iminente, e não havia muito tempo para construir coisas muito grandes, e havia que ser rápidos, não é? Em 2 anos foi rápido, portanto, entre 1660 e 1662. Portanto, 2 anos de reinado? De reinado de Dom Afonso VI. Portanto, Dom Afonso VI da 4ª dinastia. Portugal teve 4 dinastias, a terceira foi a Filipina. Quando a Filipina acaba, ainda tivemos 3 reis em disputas para manter a nossa soberania. E foram feitas intervenções ao longo dos séculos neste forte, ou tudo isto que nós vemos aqui existe desde os inícios? Não, este é basicamente original, a não ser o fosso, que está bastante assoreado. Aqui houve algumas pedras, entretanto, que foram caindo, é natural, porque tem 400 anos e era difícil manter-se intacto, mas no geral eu imagino que esteja 90% daquilo que foi outrora. E nós podemos encontrar aqui, porque foram feitas escavações, certo? Exatamente, e quando é que foram feitas as escavações já agora? Em 85. Em 85. E descobriram-se vestígios de várias épocas, inclusive romanas. Inclusive romanas, temos ali embaixo, portanto, aquele porto que estava dedicado ao comércio do sal. Portanto, como disse no início, não é? Exatamente, porque o Império Romano era muito abrangente, mas a produção de sal em grande intensidade era feita na costa atlântica. Muito bem. Portanto, e todo o sal que era recolhido desde a costa galega até o norte de Portugal, digamos, até a Esposende Viana, era recolhida, trazida à Cerveira e colocada nas vias romanas, que passa aqui uma via 19, portanto, para ir de encontro a tudo o que era o Império e eventualmente a chegar até Roma, não é? E para além disso, que outros vestígios é que foram encontrados? Nós temos aqui um elemento, se calhar não é bem vestígio, mas é talvez o maior achado arqueológico, que é uma conta de ouro visigótica. Portanto, está exposta no Porto, é um elemento excepcional em termos, não tem valor, porque é de extraordinária beleza. Portanto, visigótica, posterior aos romanos, os visigodos também ocuparam ali a pequena vila romana, e essa conta, portanto, é o ex-libris em termos de arqueologia, digamos. Portanto, por aqui temos registros que passaram os árabes, por aqui... A Idade do Ferro. Exatamente, a Idade do Ferro, muito posterior. E descobriu-se também um complexo mineiro, através de um brinco de ouro. O brinco de ouro é essa conta, o complexo mineiro, portanto, se calhar refere-se a Covas, que é aqui uma... Fiz um bom trabalho de casa, não fiz, Jorge? Exatamente, é uma mina, exatamente, que também os telespectadores, se tiverem interesse em conhecer, é uma mina romana que chama-se o Monte do Couso Furado, que para a exploração de ouro, que também era toda encaminhado para Roma, mas sim aqui perto, a cerca de meia hora de distância, temos uma galeria romana espetacular, muito peculiar aqui nestas latitudes e que vale a pena visitar. Portanto, todas estas razões que disse ao longo deste caminho justificam o reconhecimento que este sítio teve já há muitos anos atrás. Completamente. A utilidade antigamente era, digo eu, assumo eu, que seria vigiar todas estas terras e campos, certo? Sim. Aqui primeiro os castrejos instalam-se aqui precisamente porque era uma zona que tinha o rio, tinha montanha, portanto eles tinham acesso ao peixe, tinham acesso à caça, digamos, e utilizam este outeiro para a sua residência. Vêm os romanos, romanizam o castro e depois acaba o Império Romano, vêm os visigodos em casas onde havia material, as pessoas já evitavam fazer de raiz. Claro. E depois, mais tarde, instala-se aqui este outeiro. E deixe-me só dar uma dica que é muito importante. Claro. Portanto, isto, para fazer um ponto da situação, se ali ao fundo, se calhar onde o câmara pode filmar, existe a Vila Nova de Cerveira, aqui era a Vila Velha de Cerveira. Aqui nasceu Cerveira. Tudo começou aqui. Tudo começou aqui. Portanto, antes de haver aquilo, já havia aqui gente. Antes de haver gente no castelo, já existia aqui. 2000 anos já havia aqui gente. Já havia aqui vida. Isto não vale a pena dar mais argumentos para isto ser de enorme importância para a gente de Cerveira. Jorge, muito obrigada por este bocadinho. Haveria muito mais para falar, mas o tempo assim não permite. Portanto, deixamos o convite lá em casa para as pessoas virem visitar o forte e falar com o Jorge, caso queiram saber mais história. Pode ser, não há problema nenhum. Muito obrigada. Tchau. E lá para casa acabamos de conhecer quase todos os motivos que levaram ao reconhecimento,
à classificação que este forte recebeu de sítio de interesse público, porque é muito importante preservar, conservar a riqueza histórica, aliás, a riqueza do nosso passado. É, seguramente, e tantas vezes destacamos isso no nosso